Então, se o paciente ele tem problemas como frustração, ele não aceita, e tem pessoas que criam também uma expectativa muito grande em cima do outro, que essa expectativa, na grande maioria das vezes, não corresponde à realidade. Essa pessoa que tem esse perfil, a gente precisa trabalhar o fígado dela. Então, a gente tem uma deficiência energética no fígado, que essa deficiência energética, sim, ela pode se agravar. Lógico que, quando eu falo que fazer auriculoacupuntura vai melhorar a forma como você lida esse término de relacionamento, não quer dizer e não implica dizer que você não precisa de um suporte psicológico. Se você não está sabendo resolver um problema, se você não está sabendo lidar com alguma questão emocional, mental, então sim você precisa ter um suporte psicológico associado em algumas situações mais graves, e até por indicativo do próprio psicólogo ou psicóloga tem que ter intervenção do psiquiatra. Isso não exclui, a auriculoacupuntura não exclui isso, certo? Não exclui essa necessidade de procurar outros profissionais. Mas você precisa entender que quando eu associo psicologia com a auriculoacupuntura, e inclusive muitos pacientes chegam primeiro para a aurícula e a gente encaminha para a psicóloga, a gente precisa entender que na aurícula nós também temos uma função muito importante. Tá? Então, conforme ele faz tratamento com a psicóloga, com o psicólogo e faz a aurícula, o resultado é em curto prazo, dependendo da situação, na grande maioria das vezes é em curto prazo, e geralmente tem um resultado muito rápido, tá? Lógico que se eu tenho um trauma que eu venho tratar de um fim de um relacionamento que eu nunca consegui lidar e que esse trauma vem da minha infância, vem da minha adolescência, eu sou uma pessoa que eu tenho 30 anos, 40 anos, obviamente, faz quanto tempo que você carrega esse peso, né? Que você carrega essa situação, então você talvez precise aí de um suporte a longo prazo maior, tá bom? Mas a gente precisa entender que na auriculoacupuntura a gente vai precisar entender o nosso paciente para saber quais são os pontos que eu vou utilizar. E para isso, como eu já disse, entender a fala, entender o que ele sente. Tem paciente que não sabe o que sente. Tem paciente que diz eu não consigo chorar, tem paciente que diz eu não consigo falar sobre. Já tem paciente que é o contrário, ele fala de forma exacerbada, o paciente chega eufórico, falando tudo. Você não consegue nem dizer uma palavra que ele já volta a falar. Então são comportamentos diferentes que obviamente vão exigir pontos diferentes para serem utilizados na auriculoacupuntura nessa pessoa. Então, como eu disse, o sentimento de frustração, o sentimento de raiva, o sentimento de criei muita expectativa sobre essa pessoa e essa pessoa não era isso, tem relação com deficiência do fígado. Você precisa trabalhar ponto de fígado nesta pessoa. Se essa situação já existe há algum tempo, pode implicar também em alterações do rim, tá? E o rim, segundo a medicina tradicional chinesa, tem relação com medo, com ausência de coragem, ou quando o rim está equilibrado, com coragem. Então tem pessoas que não conseguem se desvincular daquela pessoa porque tem medo de perdê-la, ou quando acaba o relacionamento tem medo de não encontrar mais alguém, se vê numa situação que vai ficar só o resto da vida, que está desamparada, fica com falta de vontade, ou seja, aquela pessoa que fica apática. E aí, nessa situação, além do fígado, tem que focar em rim e bexiga, tá? É aquela pessoa que ela se torna paralisada pelo fim do relacionamento. Quem aqui não conhece alguém que passou por uma situação, uma fase difícil nesse término de relacionamento e disse, você chama ela para sair, para ela literalmente respirar novos ares, conhecer novas pessoas, e essa pessoa diz, não, eu não quero, eu quero ficar aqui na minha, eu não quero. O que é que está acontecendo com ela? Ela está paralisada pela situação, ela está com medo, ela ainda está tentando digerir essa situação. Então, a questão de estar paralisada, o medo paralisa, né? Então, a gente tem que trabalhar nessa pessoa, veja que o ponto é diferente agora.